Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 118 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre dois erros que quase arruinaram meu casamento e eu espero que isso vire lição para você, né? Isso não é de agora, isso não é um... Ah, tô fudido aqui, quase separando, então eu vou fazer um podcast sobre isso. Não é exatamente isso. E, na verdade, já faz um tempo, né, que essas coisas aconteceram, mas eu acho que, parando para pensar de forma fria, né, pensando nos assuntos que eu tenho trazido, geralmente eu falo pouco de relacionamento e eu acho que às vezes falta um pouco, né? Por conta da questão de ser a base de tudo, né? No final das contas, eu imagino uma espécie de uma pirâmide, né? A forma como eu penso, tá? Ah, Rafael, você tá errado. Ah, não é assim, não sei o quê. Beleza, mas é assim que eu penso e é assim que eu organizo tudo que eu faço aqui no podcast e agora no QG Old School, né? A nossa formação pessoal, né? Como homem, como uma pessoa que precisa dar suporte para a família, ela é a base da pirâmide, né? Então você, enquanto homem, é, focado no seu desenvolvimento pessoal, você vai se desenvolver para que você possa servir de assoalho, né? Servir de apoio, servir de sustentação para sua família, né? E aí isso vem junto com a sua esposa. Então, na minha cabeça, existe uma pirâmide muito clara entre aquilo que você deve consumir, né? Eu digo o homem comum, né? A gente e tal. A gente deve consumir mais coisas, talvez que nos deixem melhor, né? Para o nosso próprio desenvolvimento. Depois, na prioridade, a questão do relacionamento, né? Do casamento. E aí, depois, a gente, obviamente, não pode negligenciar, e eu estou falando aqui de uma pirâmide com 3 andares, né? No último andar, a questão da paternidade. Essa parte da paternidade, ela talvez precise de um pouco menos de atenção do que o relacionamento, pelo simples fato de que a gente não vai conseguir ser pai da forma correta se a gente não tiver um relacionamento saudável, né? Pensando numa família, a gente tem, simbolicamente falando, né? Você tem o pai, que tem mais uma pegada de vai lá e conquista, vai lá e consegue, você é foda, eu confio em você, vai desbravar o mundo e conquiste o que você precisa. E do outro lado você tem a mãe e fala, olha, você é o meu bebê, você tem aqui o colo da mamãe, se você precisar, não sei o que, blá, blá. Então tem todo um lado de aconchego, um lado de acolhimento, um lado muito mais voltado para, olha, se der alguma coisa errada, você vem pro colo da mamãe, né? Isso no nosso desenvolvimento ao longo, né, da infância e adolescência, isso vai gerando uma espécie de balança, onde se isso está equilibrado, a coisa funciona, né? Se a coisa está desequilibrada, vai dar merda ou para um lado ou para o outro, e aí a gente vai precisar resolver isso depois enquanto adultos, né? Mas na minha cabeça funciona assim. Então você tem um monte de áreas da sua própria vida para você evoluir, né? Tem a parte física, a parte mental, a parte profissional, tem várias coisas nesse sentido. Depois você tem o seu relacionamento, que são... Na minha cabeça você precisa de menos ferramentas para saber lidar com a sua esposa do que você precisa para prosperar de fato absurdamente na vida. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas na minha cabeça a gente precisa primeiro completar esse andar de baixo, que vai nos tornar mais maduros, mais cientes daquilo que a gente precisa fazer, mais capazes de cumprir o nosso papel social, né, de pai, de marido. Depois a gente tem um outro andar, né, que você preencheu razoavelmente o primeiro, você transborda para o segundo. Depois, quando você vira pai, em tese, e já está tudo mais ou menos resolvido, né, o relacionamento já tem uma certa maturidade, você já se conhece de uma certa forma como um homem mais maduro, e aí você vem com a paternidade em cima, e aí sim você vai se dedicar para estudar a paternidade, estudar toda a função que um pai tem
tanto nos filhos homens quanto mulheres, né? No caso aqui eu falo mais de filhos homens porque é mais a minha realidade. Mas tem um podcast aqui muito interessante, se não me engano é o 98 ou 99, que fala especificamente para pais de meninas, né? Que geralmente eu tenho feedbacks muito bons, cara. E eu fiquei muito orgulhoso de fazer esse episódio. É o 99, Resgatando a Sua Princesa, para pais de meninas. Na foto tem o The Rock, né? O cara fortão pra caralho, todo imponente e tal, sentado numa mesinha rosa, tomando chá com a filha e as bonecas, né? Eu tenho muito orgulho desse episódio, de fato. Então, para suprir, eu acho que eu falo muito aqui de desenvolvimento pessoal nesse podcast, o Pai Old School, né? Muito desenvolvimento pessoal, tem muita coisa já de paternidade, então eu acho que falta focar um pouco na questão do casamento, né? Então esse episódio, ele é uma contribuição para tentar já diminuir esse gap, né? Essa falta de coisas relacionadas ao casamento, né? Então eu espero conseguir te ajudar com esse episódio, contando algumas histórias e alguns fatos e explicando 2 erros que foram fundamentais, né? Para que, se tivesse dado errado, esses 2 erros seriam, eu acho que, o grande pilar pelo fato do meu casamento ter acabado. Não foi o caso, mas se você puder aprender com isso, eu acho que seria muito importante para você. E se você quiser aprender isso e mais um monte de coisa, inclusive eu acabei de gravar nesse minuto, acabei de subir lá para o QG Old School, um podcast sobre como matar os próprios pais, né? Como matar simbolicamente o seu pai e a sua mãe, para que você consiga fazer uma transição de maturidade completa para a vida adulta, né? Às vezes falta isso. Às vezes o cara casa, o cara tem filho, o cara trabalha, tem toda uma vida adulta normal, mas está muito vinculado principalmente à mãe, né? Então, existe uma forma da gente conseguir se desvincular disso emocionalmente e simbolicamente. Eu acabei de subir esse episódio lá porque eu desculpo. Se você quiser entender como que é esse mecanismo, por que eu acho que isso é importante, e além disso, contribuir e ser contribuído, digamos assim, com outros membros lá do QG, com outros membros da comunidade, você vai clicar no link aqui embaixo e vai entrar no QG Old School, que é uma comunidade especialmente desenhada para ser formada por homens que têm mais ou menos o mesmo objetivo na vida, que é ser um grande chefe de família, um chefe de família respeitado e construir uma família forte e unida. Esse é basicamente o nosso objetivo lá no QG. O link está aqui embaixo. Fica à vontade, se fizer sentido para você, você clica. O preço é absolutamente ridículo. O valor mensal chega próximo de uma piada e os benefícios são conteúdos extras que não estão aqui no podcast, mais a interação com os membros do QG. Então, se você for pesar, é uma coisa que chega a ser humorístico, né, o preço. Clica lá e você vai ver. Bom, começando aqui direto no assunto, eu e a Pela, a gente está numa fase incrível, assim, muito boa, a comunicação tá ótima, os objetivos estão alinhados. É claro que tem problemas, né? O pessoal às vezes confunde um pouco as coisas e fica assim, não, porque no Instagram, porque não sei o que, as pessoas vivem uma vida perfeita, porque as pessoas vivem como se não tivesse problema, né? No fundo, eu acho que isso é um pouco de verdade mesmo. Tem um monte de gente que é meio filha da puta e fica vendendo uma vida perfeita e tal e tal. Mas eu acho que grande parte disso também é um pouco de burrice das pessoas, porque imagina só, o quão babaca eu seria se toda vez que eu tivesse um problema, sei lá, com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com qualquer coisa, no meu trabalho, sei lá, eu for na rede social e ficar falando dos problemas que eu tenho e de como eu estou insatisfeito com aquilo, com as situações e tal. É uma atitude meio retardada, né? Não faz muito sentido isso. Então, obviamente, para as pessoas que estão ali te seguindo e para as pessoas que estão querendo aprender alguma coisa, você vai mostrar coisas que vão engrandecer aquilo ali, né? Você não vai ficar ali reclamando da sua esposa no Instagram. Não faz sentido isso. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco assim o que é vida real, o que é o Instagram. Obviamente, quando uma coisa vai para o Instagram, é para demonstrar um ponto, para ilustrar alguma coisa,
para defender um argumento, para expor um conteúdo, né? Para ficar lavando roupa suja. Eu acho que as pessoas estão ficando meio malucas nisso, assim. As pessoas acham que as pessoas deviam estar se ofendendo no Instagram, os casais, né? Deviam estar se ofendendo para fazer disso uma vida real e tal. E na real, cara, acaba virando tipo um reality showzinho, sabe? Também é forçado para ganhar like quando acontece isso. Então, eu acho um pouco de burrice, assim. Então, é óbvio que tem alguns problemas, toda relação tem, mas está numa fase excelente, cara. A gente está realmente, ultimamente, a gente tem tido muito mais prazer em passar tempo juntos do que a gente tinha antes, né? E muito disso, assim, vem dessa maturidade que a gente teve, principalmente com os meninos até, né? A forma de lidar com eles, a forma de se comunicar na hora de repreender eles, na hora de lidar com eles, na hora de educar eles. Então, assim, a gente tá numa sintonia muito boa. Mas algum tempo atrás não estava assim. Eu estava fazendo as contas aqui, eu não lembro direito de data, eu sou muito ruim de data, mas na hora que eu fazia no roteiro aqui, eu estava pensando um tempo, talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente quase separou, né? Eu cheguei até a olhar casa para morar, pesquisei lá um local que fosse barato, num bairro, um bairro meio fodido, assim, para ser uma coisa bem barata, meu apartamento bem pequeno, mas que fosse num bairro relativamente próximo, para eu poder, né, continuar tendo contato com os meninos, olhar a escola, né, de ter que botar os meninos em algum lugar. Eu sabia que ela trabalhava o dia inteiro também, então teria que botar os meninos em algum lugar. Na época, né, 2 anos atrás, o Rafa não estava na escolinha ainda. Então, assim, eu programei no local, pensei no local mais perto para poder deixar ele todo dia na escola, ter contato com ele todo dia, toda uma engenharia que acabou não precisando acontecer, mas isso estava para acontecer, na iminência de acontecer e não foi uma situação muito legal. No fundo, eu acho que eu me recusava a acreditar que aquilo realmente ia dar aquela merda toda, sabe? Eu me recusei a visualizar uma vida longe dos meninos, sem contato diário com eles e tal, e me dava um certo desespero de pensar neles crescendo sem uma referência minha a todo momento, né? Hoje, porra, os moleques estão dentro de casa comigo desde sempre, né? E eu trabalho em casa, então... E aí, aos poucos, as coisas foram se ajustando. Mas foi um trabalho de muita calma e muita paciência e muita resiliência de nós dois, né? Talvez um desses erros que eu vou citar não dê mais tempo de você corrigir, mas você talvez possa ensinar isso de uma forma um pouco melhor para os seus filhos, né? Se trata de um processo mais voltado para o início do relacionamento. Agora, o segundo erro, com certeza você pode ajustar, e você pode ajustar hoje ainda, se você quiser. Na verdade, a gente se conheceu de uma forma meio errada, né? A gente tinha alguns conhecidos em comum e a gente conversava de vez em quando num negócio que chamava MSN. Não sei se a galera aqui geralmente é mais das antigas, né? Vai lembrar disso. Era o MSN e era o Orkut, né? O MSN era tipo um WhatsApp da época, só que a gente não tinha celular, né? Era no computador e não era baseado em um número de telefone, era baseado em um e-mail. Então a gente conversava com pessoas que a gente trocava e-mail e aí ele tinha um programa que você tinha uma conversa instantânea, não precisava esperar o e-mail chegar para depois responder e tal. Eu acho que vocês vão lembrar dessa época. Eu acho que isso devia ser talvez 2008 ou 2009, talvez, alguma coisa desse tipo, 2007, eu não sei, eu sou muito ruim de data. Em uma certa época, nessa época aí, um pouco tempo depois, né? A gente tava os dois solteiros e a gente começou a conversar com mais frequência e tal, porque eu sempre, né, tive vários namoros longos, né? Eu nunca fui de ficar muito tempo sozinho e tudo mais. Eu gostava de ter namoro mais longo, de ter intimidade e tal. Eu sempre achei isso mais bacana do que a galera na minha época que vivia pulando, né? De pessoa em pessoa e tal. Mas acabou calhando da gente estar os dois solteiros, a gente começou a conversar e resolveu sair. No primeiro momento, cara, eu fiquei muito. A primeira coisa que me chamou a atenção na Perla foi o quanto era leve e quanto era tranquilo ficar ali do lado dela. E aí eu tomei um susto, porque eu nunca tinha sentido nada desse jeito, né? Eu vinha acostumado com algumas relações meio pesadas, meio tensas, né? Cheio de problema, né? Tanto que nesse início, quando a gente começou a se envolver mais, eu comecei a me sentir meio culpado. Eu me lembro de pensar, eu lembro claramente disso, eu parado, saindo da casa dela, assim, ó, numa rua lá de Juiz de Fora,
saindo da casa dela, assim, frio desgraçado, a cidade venta muito, né? Final de setembro, tava frio ainda. Andando pela rua, assim, a rua principal, aquele vento danado, e eu assim, caramba, cara, será que eu tô escolhendo ficar com essa menina por um tipo de conveniência meio infantil, assim, buscando uma tranquilidade, um conforto que é totalmente fora da realidade? Será que eu tô meio que me escondendo, ficando com essa menina, de tão tranquilo que era? Assim, será que a vida é real? Será que não era para ser diferente, assim, não era para ser realmente meio sofrido? Por que esse negócio tá muito agradável desse jeito? Será que eu devia procurar alguém com um pouco mais de seriedade, um pouco mais de peso? Será que eu tô me escondendo das coisas? Será que eu tô sendo meio covarde de aceitar uma vida tranquila, uma vida leve do lado dessa menina aqui, com menos dificuldade? Será que isso é normal? E eu comecei a me questionar com aquilo, cara. E foi uma época muito boa. Mas aí veio o primeiro erro, né? O erro muito bobo e um erro muito gritante, que era que a gente não conversava sobre a gente, né? Das nossas convicções, das nossas preferências, das nossos valores, dos nossos valores inegociáveis, principalmente, né? Eu não sei se você já parou para pensar quais são os seus, mas eu nunca tinha parado para pensar quais eram os meus. E a gente foi se envolvendo e a coisa foi tomando forma sem a gente moldar quais eram os valores inegociáveis que a gente precisava combinar. Porque se os valores inegociáveis são muito diferentes, não adianta ficar se envolvendo, por mais que seja bacana, que seja leve, que seja gostoso, não tem como, a partir de algum momento a coisa vai começar a ficar mais séria. E aí não vai encaixar, não vai ter como. E eu entendo, cara, que mesmo se essas conversas tivessem acontecido naquela época, a gente era tão imaturo e tão diferente. Isso a gente começou a se encontrar em 2012, né? Já se vão 12 anos, eu tinha, pô, eu vou fazer 38, né? Então, 26 anos. E eu amadureci muito tarde. Eu sempre falo que nessa época eu era um moleque, né? Não tinha valores inegociáveis, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, assim, acho que mesmo se a gente tivesse conversado sobre isso na época, a gente mudou tanto de lá para cá que talvez esses valores fossem mal mapeados, né, na época, ou então talvez eles tenham até mudado. É muito difícil falar disso agora, depois que o tempo passou, porque eu não lembro exatamente qual era a minha cabeça na época. Mas eu não sei realmente se eu teria adiantado muito essa conversa. Então, a falta de maturidade deixaria a gente meio que sem muita opção, inclusive, né? E aí a gente teria que fazer uma atualização constante para ver se a gente estava amadurecendo junto, para o mesmo lado e tal. Eu não sei, cara. Eu acho que dificilmente a gente conseguiria um resultado muito diferente do que aconteceu. Mas nem isso a gente fez, né? No começo a gente basicamente passava tempo junto, assim, eu trabalhava muito, ela também, mas a gente passava feriado, fim de semana e tal, basicamente vendo série, bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa e fazendo as coisas que precisava fazer, né? Não sei se o pessoal ficou ouvindo isso aqui com criança, não sei se eu posso falar isso, mas era basicamente isso aí que vocês imaginaram, junto com essas coisas, ver série, beber, comer alguma coisa e tal. A gente nunca foi muito de sair, a gente teve algumas saídas meio épicas, assim, que foram meio do nada, aleatórias e mal programadas, mas no geral a gente nunca gostou muito de sair, a gente ficava mais em casa fazendo essas coisas. Eu lembro que eu comecei a acompanhar a série com ela. Eu nunca gostava de série, nunca tinha assistido nenhuma série, não tinha paciência, nunca gostei. Mas nessa época, nesse começo, né, do nosso namoro, a gente assistiu The Walking Dead inteiro, a gente assistiu Game of Thrones inteiro, a gente viu Game of Thrones estava ainda rolando, né? Não tinha terminado, mas a gente pegou tudo. Breaking Bad, a gente assistiu 6 Star Wars numa pegada só. Então, assim, a gente passou muito tempo é, olhando para outras coisas ao invés de olhar um para o outro, né? Não tem nada errado com ver série, com ver filme e tal, mas as nossas atenções estavam sempre focadas em outra coisa, externa, né? Dificilmente a gente olhava um para o outro e tentava conversar sobre a nossa essência, né? Na prática, o que que aconteceu? A gente passou muito tempo sem que a gente se conhecesse de fato. Apesar de ser muito bom estar com ela, hoje eu consigo perceber que naquela época a gente não tinha quase intimidade nenhuma, né? No sentido humano da coisa. A gente mal se conhecia direito. Então, o primeiro erro que a gente cometeu e que eu acho que
talvez, né, se você conseguir orientar o seu filho nesse sentido, para que ele não cometa esse erro, seu filho, talvez você tenha um filho adolescente, alguma coisa assim, é um erro muito gritante, né, que é não criar uma intimidade real através do conhecimento do outro que está com você, e nem o outro criar um conhecimento, uma intimidade através de um conhecimento seu, né. Depois de uma série de acontecimentos, de mudança de cidade, de amadurecimento, a gente morava na mesma cidade, depois a gente foi morar muito longe, e aí depois foi para mais longe, depois a gente veio morar junto, mas começou a mudar de cidade uma atrás da outra, e nisso a gente sai de 2012 e vai lá para 2020. E acontece uma coisa absurdamente incrível, que é os filhos, né? O nosso mais velho nasceu em 2020 e muita coisa mudou depois disso, né? Porque os filhos, eles no fundo, eles são espelhos da nossa alma. É como se você pegasse uma lente de aumento e colocasse no seu peito, né, na sua alma, no seu peito, e aquilo ficasse gritantemente maior, né? Tanto aquilo que você pensa, aquilo que você acha, todas as suas inclinações, as inclinações boas, as inclinações más, tudo ganha uma proporção muito grande, porque o filho, ele escancara isso. E aí a gente precisou fazer todo um planejamento de uma jornada de desenvolvimento de dois seres humanos. E aí a gente começou a ver que a gente não se conhecia tão bem assim, né? É difícil você programar um tipo de coisa, tipo um projeto pedagógico de como educar os filhos, por exemplo, sem você conhecer direito quais são os valores inegociáveis do seu cônjuge, né? Então, toda essa coisa de ir conhecendo o outro, conforme a gente foi amadurecendo, a gente fez meio que tudo junto, né? A gente foi amadurecendo tudo junto, meio que se conhecendo ao mesmo tempo, e isso com dois filhos pequenos, e mudando de cidade, mudando de ambiente, mudando de coisa. E, cara, a coisa realmente foi ficando complicada. Depois que os meninos começaram a forçar a gente a um tipo de profundidade que nunca tinha acontecido, a gente até se dava bem, mas era mais difícil, assim, porque a gente, no fundo, quando eu falava assim, não, mas é óbvio que a gente tem que fazer X. E aí a Pela, não, obviamente não, a gente tem que fazer Y. E aí pra ela era óbvio que era o Y e pra mim era óbvio que era o X. Eu falei, cacete, velho, quem que é essa pessoa que tá aqui, que eu não... Parece que é uma pessoa completamente diferente, né? E aí essas conversas vão ter que acontecer, né? Teriam que acontecer de qualquer jeito, mas sem a calmaria de uma conversa normal entre dois adultos. Agora a gente teria crianças gritando, chorando, esperneando, se enfiando em todos os momentos, né, que a gente estava presente. A gente ainda deu muita sorte, cara, que a gente tem muita... Isso foi uma coisa que foi ponto pacífico, né? A gente tem uma rotina muito clara e muito rígida com os meninos. Então, eles têm o hábito de dormir cedo, né? Então a gente ainda costuma ter tempo, às vezes, para conversar depois de noite. Mas aí chega essa hora, a gente está tão cansado que dificilmente a gente consegue ter uma conversa profunda sobre coisas da nossa, né, do nosso peito e tal. Dificilmente a gente consegue, de fato, fazer isso no dia a dia. Então a gente geralmente tem que tirar um momento para isso, né? Isso até é um outro assunto, depois eu vou falar muito sobre esse encontro semanal, que é ideal que a gente tenha com a nossa esposa, né? Isso é papo um outro podcast, mas eu acho que também é um assunto que acho que falta um pouco das pessoas entenderem a importância disso para o casamento dar certo. E aí, no meio dessa confusão, o erro número 2 saltou aos olhos, né? E é fácil falar agora vendo de fora, mas no olho do furacão você não compreende muito bem nada disso. E é por isso que eu queria fazer esse episódio, porque provavelmente quando isso acontecer com você, se estiver no olho do furacão, você consiga identificar certas características do que eu estou falando e consiga ter um pouco mais de tranquilidade para lidar quando for a sua vez, né? Esse segundo erro você pode e você deve evitar para o bem de todos, né? Eu tenho uma lembrança de mas dá até uma certa vergonha, inclusive, mas a gente teve uma briga muito feia há um ano e pouco atrás, e eu nem devia estar falando isso aqui, mas eu gravei uma parte dessa briga, gravei uma parte dessa conversa, porque na minha cabeça já fazia sentido para mim que, assim, cara, a gente tá nesse processo de
meio que de separação, mas eu acho que isso não vai acontecer. E depois que isso passar, a gente se acertar e ficar bem, pode ser que lá na frente eu comece às vezes a reclamar de bobeira, de coisa boba e começar a não dar valor para o casamento bom que a gente vai construir depois. E começar a com mesquinharia, reclamar de coisas pequenas que eu vou estar, às vezes a gente vai passar mais para frente, e eu não quero esquecer do quão sofrido está sendo isso aqui agora. Então o que que eu fiz? Eu teve uma parte de uma conversa, uma briga muito feia, muito acalorada da gente, que eu gravei. E toda vez que eu acho que as coisas estão ruins, estão difíceis, eu volto naquele áudio para eu me lembrar de onde a gente saiu, para eu me lembrar do tamanho do buraco que a gente estava e que é quase que um milagre que as coisas tenham acontecido do jeito que aconteceram e que a gente esteja tão bem hoje. Então é uma forma que eu tenho de dar mais valor para aquilo que a gente foi construindo depois disso, né? Além do cansaço de uma mudança que a gente tinha acabado de fazer, a gente tinha acabado de chegar em Muriaé, a Bela estava começando a tomar um remédio para TDAH, né? Um remédio famoso e tal, só que esse remédio tirou ela completamente do eixo, né? Ela ficou mais agressiva. E eu literalmente não podia falar mais nada com ela, que virava uma discussão sem fim. Era quase como se eu estivesse ofendendo ela o tempo todo. Então, era um caldeirão de coisas, né? Então, houveram 2 momentos onde ela teve isso por conta de remédio, né? Um foi na gravidez do Heitor, que precisou tomar um hormônio por conta de um probleminha na placenta e tal, e ela virou o cão naquela época. Só que ali eram poucos dias, né? E aí eu falei, beleza, vai tomar, sei lá, 5, 6, 8 dias, daqui a pouco passa, vou me trancar no quarto aqui, vou evitar contato, vou evitar falar qualquer coisa, e aí quando passar a gente volta à relação normal. Só que dessa vez, com esse remédio, não tinha data para parar, né? Que ela ia tomar o remédio sempre. E aí a coisa foi durante semanas, e ela, no fundo, ela não entendia muito bem que ela não estava na condição normal dela. E aí o resultado foi que, sim, várias brigas, briga na frente dos meninos e tal, e quase que um divórcio, com 2 crianças pequenas. E aí vem aqui exatamente qual foi o erro que a gente cometeu, que deixou a gente chegar nesse ponto, que foi não focar um no outro depois dos filhos, né? Se você for parar para pensar, filho pequeno, ele não é muito diferente de um parasita, né? E aqui eu não digo nem no sentido negativo da palavra. Estou falando no sentido de parasita, né, biológico, né? Se você pegar um livro de biologia, você vai ver que o parasita ele é um bichinho que vive de sugar e de se abastecer da energia, dos alimentos, do que o outro, né, provém para ele, né? Eles vivem, né, os filhos e os parasitas, eles vivem daquilo que a gente consegue dar para eles, né? Isso custa muito esforço e muita energia. E por mais que digam que é só o bebê dar uma risadinha que volta tudo a valer a pena, a verdade é que não é simples assim, né? Tem uma carga de cansaço ali, que essa risadinha, ela é muito bonitinha, mas ela não recarga automaticamente, né, o que a gente está passando. Uma vida cansativa e cheia de estresse, ela precisa de fato de uma atenção constante para conseguir uma restauração. Não vai ser uma risadinha que vai conseguir fazer isso. E eu lembro essa restauração, quando eu tava escrevendo esse roteiro aqui, eu lembrei uns jogos antigos, não sei se os jogos são assim hoje, mas na época que a gente jogava Super Nintendo, PlayStation 1 e tal, tinha uns jogos de fase que você ia andando com o personagem, você ia morrendo, né? A sua barrinha de vida ia diminuindo e tal. E aí, de vez em quando, você achava no jogo alguma coisa que recarregava aquela energia, que te dava vida de volta, né? Eu lembro que tinha um jogo de Tartaruga Ninja do Super Nintendo que era uma pizza, você achava uma pizza no chão, a vida aumentava. Tinha o Donkey Kong, se não me engano, eram umas bananinhas que os macacos iam achando. Tinha o clássico, né, do The Warriors, que já é o PlayStation 2, que é os caras, quando tava quase morrendo, eles davam um teco na cocaína, né, no pó, e pá, e aí a vida aumentava e tal. Então cada jogo tinha uma, né? Essa carga extra de energia que a gente precisa para recarregar as baterias e tal, ela não tem como ela vir da criança. Você não pode esperar isso, que a criança restaure em você um tipo de amor, um tipo de energia que na verdade ela tá fazendo é tirar isso de você. Ela não tem como fazer isso para você, voltar uma energia, te recarregar e tal.
essa energia ela precisa vir necessariamente do amor do casal. Um precisa validar o outro e energizar o outro através de carinho, cuidado, atenção, validação, tudo mais. Então, esses momentos do casal, onde eles recolhem o time de campo, as crianças dormiram, beleza, dormiram, a gente tem um tempinho aqui, pô, vamos sentar aqui de frente um pro outro, vamos conversar um pouco, vamos tomar um vinho, vamos bater, porque, cara, às vezes a gente tem a gente tem o ímpeto, né, de ficar fazendo coisa, pô, vamos ver o filme, vamos não sei o quê, vamos sair, vamos fazer tal coisa, né? E às vezes falta pouco tempo pra gente olhar um no olho do outro e conversar sobre coisas importantes, né? Essa dinâmica é primordial, porque sem isso é como se você chegasse sempre quase morrendo para lutar contra o chefão da fase. E aí o chefão, por definição, ele é poderoso e ele, eventualmente, ele vai te dar um teco ali em algum lugar. Ele vai te pegar de porrada em algum momento e tal. E aí você precisa chegar nele com a vida cheia, né? Que qualquer encostãozinho que você der, que ele te der, e você tiver com a vida lá no final, você vai morrer e aí acabou a fase, vai ter que voltar tudo de novo. Hoje eu entendo que a gente errou muito nesses dois pontos e parte da minha missão com os meninos vai ser orientá-los para quando eles estiverem mais velhos, eles não cometam esses erros, né? Eu imagino que muito sofrimento seria evitado apenas pegando esses dois pontos. Assim, ó, a gente pega aqui, ó, vamos sentar para decidir. Cara, a gente fez tudo muito atropelado. A gente nem decidiu direito quando ia começar a namorar, a gente nem decidiu direito quando ia realmente casar, a gente fez uma união estável, né? A gente, pela dinâmica da nossa vida, pela doideira que foi, as mudanças e tudo mais, a gente acabou não fixando um marco, assim, um checkpoint, sabe? Falou assim, beleza, ó, daqui até aqui foi assim, checkpoint. E aí daqui para cá a gente planeja tal coisa e vai ser assim. Depois daqui para cá, não, cara, as coisas foram acontecendo meio atropeladas e tal. E aí a gente acabou chegando no ponto que chegou, né? Se você parar para pensar, no primeiro ponto lá, no primeiro erro, né, de se conhecer um pouco melhor e entender os valores negociáveis, você faz um filtro muito claro no namoro ainda, de quem vocês são. Quais são as afinidades, quais são os valores, quais são as prioridades e tal. E aí, beleza, se bateu, tranquilo, segue o baile. Agora, se deu muito diferente, cara, é muito difícil que as coisas se ajeitem lá na frente, porque vai tudo ganhando complexidade. Vai ficando tudo mais difícil, né? Então, talvez, se for muito diferente já de cara, é melhor não levar o namoro pra frente, porque para corrigir depois vai ser super trabalhoso se for possível, né? E no segundo ponto, o que você faz é tentar mapear e neutralizar um momento de muita fragilidade do casal, que é a parte de ter filho pequeno, né? No episódio 61, se você voltar lá, eu falo sobre duas épocas em que os casais são mais propensos à traição. Uma delas é exatamente esse tempo até os filhos fazerem 2 anos, porque geralmente o casal erra nisso, e ao invés de buscar um ao outro para se validar, para se energizar, para trocar amor entre eles, às vezes um ou outro decide que o cônjuge está sendo injusto, que está sendo não sei o quê, que só ele que faz as coisas, e aí o peso fica todo para mim, que isso não é justo, não sei o quê, não sei o quê, e aí acaba caindo na tentação de olhar para fora, né? De buscar uma outra pessoa e tal. E quem fala isso não sou eu, não tirei isso do nada. Nesse episódio 61, eu falo do estudo de eu acho que ele chama Andrew Marshall, alguma coisa assim. É um terapeuta inglês que escreveu um livro sobre isso, e ele fala que isso foi uma constante ao longo de 20 anos de terapia que ele fez com casais. Né? As pessoas, filhos próximos de 2 anos, tendem a ter mais episódios de traição. E muito disso poderia ser evitado com um pouco mais de diálogo, um pouco mais de olho no olho, né, do casal enquanto casal. Assim, cara, o que que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Eu como sua esposa, como é que eu posso ser uma esposa melhor para você? E o marido a mesma coisa, né? Eu como marido, como é que eu posso ser melhor para você? Como é que eu posso te deixar mais feliz? Como é que eu posso deixar tudo mais tranquilo, né? O que que você precisa que eu faça para deixar tudo isso aqui que está acontecendo mais leve para você? E aí você pega esses pontos, coloca nas suas costas, carrega e serve a outra pessoa e facilita a vida da outra pessoa, né? Se você quiser entender isso, você ouve lá o episódio 61, é um episódio mais antigo, mas é muito importante que você entenda
essa dinâmica, né? Bom, então é isso. Eu espero que isso tenha te ajudado, espero que tenha sido útil para você. Eu acabei abrindo aqui meu coração para falar de coisas que são pessoais, né? Mas eu acho que tem certas feridas que vão marcando a gente que elas não têm muito uma função muito clara, né? Ela meio que é só um sofrimento e aí você para e pensa, cara, talvez não precisasse ter passado por isso, mas já que passou, vamos tentar usar isso para o bem, né? Se não for não der para fazer para o nosso bem, para o bem de outras pessoas. Eu acho que isso que aconteceu acabou amadurecendo muito a gente, muito disso que a gente está vivendo agora, né? Dessa harmonia, dessa paz que a gente tem e dessa qualidade do relacionamento que a gente chegou, ela com certeza ela vem de raízes que foram, né, lançadas lá na época da crise, né? Porque ali com certeza a gente se fortaleceu em muitos pontos. E além disso, né, se você conseguir se beneficiar disso também, não cometer os mesmos erros que eu, mas aprender com esses erros e evitá-los na sua vida, já vai ser uma grande utilidade, né? E se você quiser entender mais sobre vários desses pontos, você vai entrar no QG Old School e vai encontrar lá dentro um conteúdo escalonado por áreas, né? Tem lá 3 módulos básicos, que o primeiro é a sua evolução pessoal, o seu universo interior, né? Esse é o nome do módulo. O segundo é a vida a dois. E o terceiro é paternidade e legado. Dentro desses módulos eu vou colocando os assuntos de acordo com o tema que eu for falando, né? Os episódios lá dentro também são semanais. E agora eu estou completando também um módulo especial sobre a crise da meia-idade. Hoje, exatamente hoje, antes de gravar esse episódio aqui, eu gravei um sobre como matar o pai e a mãe, né? Já tá lá, acabei de subir, ficou muito interessante, tem um monte de ferramenta prática para você que entende que talvez esteja dependente demais do pai ou da mãe, ou para você que ainda nem percebeu que está dependente demais do pai ou da mãe. Lá dentro tem alguns sinais que vão te fazer entender isso, se você tem interesse em ser um homem mais maduro, um pai de família mais um líder melhor, um pai de família melhor, para liderar sua família e construir uma família forte e unida, o seu lugar é no QG Old School. Eu espero que tenha sido útil para você. Muito obrigado e até a próxima.